Isabel Mega, o que do discurso, focando o último que nós ouvimos, Hugo Motta, mostra ali uma relação azeitada com o Poder Executivo? Porque, sim, várias promessas de campanha do atual presidente foram adiante porque o Congresso pautou e aprovou. Teve, inclusive, um longo balanço das ações do governo na mensagem presidencial que foi enviada ao Congresso Nacional. E parte desse balanço tem relação com pautas que precisaram do aval do Congresso Nacional, né? Então, aos trancos e barrancos, essa relação hoje, em 2026, ela começa de uma maneira mais alinhada. E um exemplo, Elisa, foi o fato de, no primeiro dia de trabalhos do Legislativo, eles já conseguirem aprovar uma medida provisória de forte apelo eleitoral, uma medida popular, porque vai chegar a 50 milhões de pessoas, que é a questão do gás do povo, né? Que espalha e amplia as possibilidades de distribuição de botijões de gás via ações do governo federal. O CMP ainda vai precisar passar pelo Senado, mas ontem, de maneira muito rápida, já foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados. É só porque a Câmara está querendo agradar o Palácio do Planalto? Não necessariamente, porque o próprio Legislativo se vale também dessas medidas populares e elas são importantes depois para capitalizar voto para os parlamentares. Então, é o parlamentar atestar que ajudou a aprovar uma medida que tem forte apelo eleitoral. O discurso do presidente da Câmara, Hugo Motta, dá o tom desse alinhamento também em várias outras matérias. Ele citou o próprio fim da jornada 6-1, a gente está vendo essa discussão acontecendo, ainda que há uma certa dúvida se é possível aprovar isso ainda nesse semestre, porque deve ter um forte apelo contrário de várias camadas da economia que vão fazer um lobby contra, porque vai ter muito efeito para a economia na avaliação de diversos setores. Ainda assim, o parlamento está comprando essa pauta. Por quê? Porque é uma pauta que também fica como uma espécie de legado para a gestão Hugo Motta e para os parlamentares como um todo capitalizarem isso também, porque isso teria um efeito positivo junto aos trabalhadores. Então, essa é uma das ideias. PEC da Segurança Pública. Desde o início da tramitação dessa matéria, Hugo Motta foi tentando viabilizar todos os caminhos para que essa matéria pudesse ter celeridade. No final do ano passado, eles entenderam que seria melhor deixar para este ano de 2026, mas logo depois do Carnaval, ele já quer fazer a votação na comissão especial, relatório do deputado Mendonça Filho, e levar para o plenário. Então, é outro alinhamento claro com o Palácio do Planalto. A um nível macro, a gente tem um alinhamento também que é político. Neste momento, é interessante para Hugo Motta ter a sua imagem atrelada também ao presidente Lula, considerando a situação da política lá na Paraíba, as pretensões eleitorais do grupo político de Hugo Motta. O pai dele, por exemplo, pode vir a ser candidato ao Senado. Então, tudo isso entra nesse cálculo político que a Câmara está fazendo nesse momento de alinhamento com o Palácio do Planalto. Mas os recados foram dados principalmente em relação à questão das emendas, o mesmo ali no discurso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre essa harmonia que eles querem entre os poderes. Há uma cobrança muito forte também, que a gente escuta não de hoje, de que o presidente Lula entre mais enfaticamente nessa articulação política. Esse ano é muito curto. Nessa semana já vai ter uma reunião com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados e o presidente Lula. E há uma certa expectativa de que o Hugo Motta também possa ir para esse encontro. Então, fechando as pontas também no encontro presencial, que sai aquela fotografia bonita dos líderes da base, do presidente da Câmara, junto com o presidente da República, e esse alinhamento também materializado nessas imagens, porque nesse momento é interessante para os dois lados ter essa coincidência, digamos assim, de pautas do Legislativo e também do Executivo. Elisa.